O fazendeiro viúvo ia passar o Natal sozinho, até que uma lavradeira bateu à sua porta com 3 filhos e um pedido desesperado. Naquele crepúsculo gélido de 1892, nas encostas verdejantes do Minho, onde as vinhas se entrelaçavam como veias de terra fértil sob o céu carregado de nuvens negras, Antônio Ribeiro, o proprietário da quinta do Vale Perdido, sentia o peso da solidão como uma âncora cravada no peito. Aos 45 anos, viúvo há 5 invernos frios, o homem alto e de ombros curvados pelo luto, com barba espessa salpicada de fios prateados e olhos castanhos fundos como poços secos, olhava para o fogo crepitante na lareira da casa senhorial, sem realmente o ver. A quinta, outrora o orgulho da família, com seus vinhedos premiados que enviavam barris de vinho verde para Lisboa e até para as cortes europeias, agora ecoava um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo vento uivante que batia contra as janelas de vidros empoeirados e pelas goteiras insistentes no telhado de telhas antigas. Antônio havia erguido muralhas invisíveis após a morte de sua esposa Isabel, levada pela tuberculose impiedosa que também ceifara o filho mais velho, o pequeno Francisco de 8 anos, deixando-o com o coração em farrapos e a alma petrificada. Os criados, fiéis mas receosos, sussurravam que o patrão era um fantasma vivo, comandando as vindimas e as sazonais com precisão mecânica, mas sem o fulgor de outrora. Na véspera de Natal, enquanto as famílias vizinhas acendiam velas e entoavam cânticos nas aldeias próximas, Antônio recusara a ceia tradicional para os jornaleiros, murmurando que não havia motivo para festas num mundo vazio. Seu mordomo, o ancião Manuel, de 68 anos, rosto sulcado como casca de sobreiro e mãos calejadas de décadas a podar vides, tentara argumentar, mas fora dispensado com um gesto seco. A cozinheira Maria, robusta aos 52 anos, com avental sempre farinhento e olhos que brilhavam de compaixão, preparara um ensopado solitário que Antônio mal tocara, afogando as memórias numa garrafa de aguardente caseira. A casa, com suas paredes de granito adornadas por azulejos de motivos campestres desbotados, salões amplos mobiliados com peças de castanho entalhado, trazidas de Braga, e tapeçarias tecidas à mão, representando cenas de vindimas alegres, parecia um túmulo luxuoso. Antônio recordava Isabel, a bela tecelã de 38 anos, que transformara a quinta num oásis de risos, ensinando as filhas dos jornaleiros a fiar e a ler salmos. E Francisco, o menino de cachos indomáveis que corria pelas fileiras de vinhas, sonhando ser cavaleiro. A doença chegara como uma praga silenciosa no verão chuvoso de 1887. Antônio estava em Lisboa negociando exportações quando a carta urgente de Manuel chegou, descrevendo febres altas e hemoptises que os curandeiros locais não puderam deter. Voltara a cavalo exausto, só para encontrar os dois já sepultados sob a oliveira centenária no cemitério da Quinta, com uma lápide simples gravada Isabel e Francisco Ribeiro, eterna colheita no céu. Desde então nada o tocava, nem as festas de São João, nem as romarias, nem os pedidos insistentes de Manuel para casar de novo. Naquela noite, o temporal desabou com fúria, trovões ribombando como canhões e rajadas de chuva açoitando as persianas. Antônio, reclinado na sua poltrona de veludo gasto junto à biblioteca repleta de tomos de agronomia e poesia camoniana, servia outra dose quando ouviu batidas frenéticas na porta principal, não no portão exterior, mas na própria entrada da casa senhorial. Franziu o sobrolho. Quem seria louco para vaguear naquelas condições? Ignorou-as primeiro, mas elas redobraram, acompanhadas de gritos abafados pelo vento. Uma voz feminina suplicante e choro infantil agudo. Manuel surgiu encharcado da cozinha ofegante. Patrão, é uma mulher com 3 crianças pequenas. Molhados até os ossos, imploram abrigo por uma noite.
Antônio endireitou-se irritado. Manda-os para a estalagem de Arcos de Valdevez. Dá-lhes moedas e que partam. Mas Manuel hesitou, e então surgiu a governanta Joana, 62 anos de olhos penetrantes e postura inflexível, que criara Antônio desde a morte da mãe. Antônio, por alma de Isabel, que abria estas portas a todo o necessitado, estas crianças congelam lá fora. Uma é um bebé de colo. As palavras atingiram-no como um raio. O nome de Isabel ecoou, evocando memórias que ele trancara. Resmungando, cedeu. Deixai entrar, mas longe de mim. Roupas secas, pão e leite, e amanhã sumam. Enquanto Manuel abria o portão rangente, lá fora, no breu rasgado por relâmpagos, Isabelina Costa, 34 anos, lavradeira de mãos calejadas e rosto marcado pelo sol e pela fome, apertava os 3 filhos contra o peito, tremendo não só de frio, mas de terror puro. Seus cabelos castanhos encharcados colavam-se ao rosto pálido, olhos pretos flamejantes de determinação, apesar da exaustão, vestido de lã grosseira rasgado nas bainhas e pés descalços sangrando na lama. Com ela, Tomás, 9 anos, magro e alerta como um lince. Sofia, 6 anos, olhos azuis inchados de pranto. E o bebê Luís, 3 anos, soluços entrecortados no seu colo. Fugiam há horas de algo pior que a tempestade. Um marido ausente, dívidas impagáveis e um senhorio sádico que ameaçara vender as crianças para pagamento. Ao cruzarem o portão da quinta do Vale Perdido, guiados pela luz trêmula de uma lanterna, Isabelina sussurrou aos filhos: "Aguentai, meu tesouro, Deus abriu-nos esta porta." Dentro, na cozinha aquecida pelo lar gigante, Maria e Joana envolveram-nos em cobertores de lã, secaram cabelos e serviram caldo quente de couve e broa de milho. Tomás devorou em silêncio vigilante. Sofia agarrou-se à saia da mãe. Luís adormeceu no colo de Joana. Isabelina comeu devagar, olhos fixos na porta, temendo expulsão a qualquer momento. "Obrigada, senhoras", murmurou, voz rouca, mas digna. "Basta uma noite. Amanhã achamos outro caminho." Joana, limpando uma lágrima, contou-lhe brevemente de Antônio e sua dor, e Isabelina sentiu uma pontada de empatia, reconhecendo no patrão um eco da sua própria luta. Instalados num quarto de hóspedes poeirento mas quente, com camas de palha fofa e lençóis bordados, os filhos adormeceram exaustos, enquanto Isabelina velava, coração aos saltos. Lá embaixo, Antônio, incapaz de ler, ouvia os ecos abafados de choro infantil e sentia algo rachar no seu peito gelado. Seria raiva ou o primeiro vislumbre de luz? O temporal rugia lá fora, mas dentro da quinta, uma faísca de mudança acendera, sem que ninguém soubesse o vendaval emocional que se avizinhava. A aurora de Natal despontou com um sol tímido, filtrando-se pelas nuvens dispersas, banhando os vinhedos da quinta do Vale Perdido em tons dourados que faziam as gotas de chuva nas folhas reluzirem como joias. Isabelina acordou com o canto distante de galinhas e o aroma de pão fresco a invadir o quarto. Os filhos dormiam ainda, enroscados nos cobertores como gatinhos resgatados. Vestiu o robe emprestado de Isabel, justa nos ombros, mas reconfortante, e desceu à cozinha, onde Maria já amassava massa para bolos rei. "Bom dia, minha cara", saudou a cozinheira com um abraço maternal. "Os pequenos dormiram bem?" "O patrão quer-te no escritório. Depressa, antes que mude de ideias." O estômago de Isabelina contraiu-se. Seria o adeus definitivo? Manuel guiou-a pelos corredores de chão de lajes frias, passando por retratos de antepassados, ribeiro com olhares severos e salões vazios ecoando solidão. O escritório de Antônio era um covil de mapas de vinhedos, livros de contabilidade amontoados e uma secretária de carvalho polido junto a uma janela panorâmica para as encostas. Ele ergueu-se ao vê-la, alto e imponente em camisa de linho e colete escuro, mas os olhos traíam fadiga e curiosidade. "Senta-te",
ordenou secamente. Isabelina obedeceu, queixo erguido. Manuel contou-me fragmentos. Foste expulsa da quinta do Corvo Negro pelo senhor Gaspar Pinto. Por quê? Ela respirou fundo, decidindo pela verdade. Descobri as fraudes dele, salários de miséria aos jornaleiros, mas cobra rendas inflacionadas pelas barracas úmidas, vende vinho aguado a preços de ouro. No fim do mês, todos deviam mais que ganhavam. Escravidão disfarçada após a abolição das tradições feudais. Confrontou-o, contei aos outros, e ele expulsou-nos à chuva com ameaças de vender os miúdos para pagamento. Antônio inclinou-se, intrigado. Conhecia Gaspar de feiras em Ponte da Barca, um usurário gordo de 50 anos, com reputação de cruel. E vieste para aqui por quê? Ouvi boatos da generosidade antiga da senhora Isabel. Foi a última esperança. Um silêncio pesado caiu. Antônio recordou como Isabel abrira a quinta a mendigos e órfãos. Gaspar comprou terras minhas há 6 anos. Fiz mal em não fiscalizar. Famílias como a tua sofreram. Isabelina arregalou os olhos. Meu pai era um desses rendeiros. Perdeu o talhão de milho na transação, caiu doente e morreu sem perdão. A culpa fustigou Antônio como um chicote. Ele virou-se para a janela, punhos cerrados. Não desfaz o mal, mas corrigirei o que puder. Fiquem, tu e os teus. Ajuda Maria e Joana na casa. Em troca, teto, comida, escola para os miúdos. Sem esmola, mas justiça. Isabelina hesitou, orgulho ferido colidindo com gratidão. Só até nos reerguermos. Meus filhos fazem barulho, perturbam o teu silêncio. Ele quase sorriu. Talvez precise de barulho. Selaram o pacto com um aperto de mãos firme. E Isabelina saiu com o peito leve pela primeira vez em anos. Os filhos, acordados, receberam a notícia com gritos de alegria. Tomás, sério, prometeu trabalhar como homem. Sofia dançava. Luís batia palmas. Dias fluíram numa rotina viva. Tomás juntou-se a Manuel nos vinhedos, aprendendo a podar vides com mãos hábeis, ganhando confiança ao domar um burrinho teimoso chamado Zé. Sofia descobriu a biblioteca, devorando fábulas de Êxopo com Antônio, que explicava palavras antigas à tarde, revivendo ecos de ensinar Francisco. Luís colava-se a Joana, ajudando a fiar lã e roubando beijos. Isabelina cozinhava ao lado de Maria, tecia redes para peixes e discutia com Antônio à mesa do jantar, agora partilhada, desafiando-o sobre salários justos. Uma noite, confrontou-o sobre vender vinho a ingleses exploradores. E os jornaleiros que o produzem, vês só lucros? Ele retrucou, mas cedeu, prometendo aumentos. A química crescia, olhares prolongados, toques acidentais. Então o gancho, numa manhã de janeiro, um cavaleiro irrompeu na quinta. Gaspar Pinto, olhos venenosos, exigindo a minha lavradeira devedora. Antônio saiu, porta em riste. Ela é minha convidada. Sai ou chamo a guarda. Mas Gaspar cuspiu. Isso não fica assim. Tenho amigos no tribunal de Braga. E partiu num galope furioso, deixando poeira e ameaça no ar. Isabelina tremia. Ele volta, vingativo como uma víbora. Antônio, olhos flamejantes. Não sem luta. Imagina-te no lugar de Antônio. Enfrentarias Gaspar num duelo de honra ou usarias a lei? Comenta aí embaixo a tua escolha, guerreiro do Minho, honra ou astúcia. E inscreve-te no canal para mais sagas de corações partidos que renascem nas tormentas. O confronto com Gaspar Pinto acendera uma fogueira na quinta do Vale Perdido, transformando a paz natalícia numa tensão palpável que pairava como névoa matinal sobre os vinhedos. Antônio, sentindo o peso da responsabilidade sobre Isabelina e os filhos como se fossem seus, mergulhou em investigações discretas. Enviou Manuel à Ponte da Barca com cartas para advogados de confiança em Braga e contactos em Lisboa, reunindo testemunhos de jornaleiros explorados na Quinta do Corvo Negro.
fraudes em livros de contas, rendas fictícias, vinho adulterado vendido como puro. Murmurava ele à noite, mapas e papéis espalhados na secretária. Isabelina contribuía com detalhes afiados da memória. Ele falsifica entradas. 10 alqueires de milho viram 20 nas vendas. Os filhos floresciam. Tomás, agora 9 anos e meio, galopava no burrinho Zé, ajudando Manuel a reparar muros de pedra, olhos brilhando ao aprender sobre enxertos de castas raras. Uma tarde, salvou uma cria de cordeiro de um fosso, ganhando abraço paternal de Antônio. Sofia, aos 6 anos, organizava aulas de leitura para filhas de jornaleiros na biblioteca, recitando versos de Camões com dramatismo que arrancava aplausos, e Antônio surpreendia-se a rir das suas encenações de heróis lusos. Luís, o bebé rechonchudo de 3 anos, seguia Joana como sombra, ajudando a ordenhar cabras e roubando figos secos, enchendo a casa de gargalhadas que dissolviam o luto antigo. À mesa, conversas fluíam. Isabelina propunha hortas comunitárias para jornaleiros. Antônio testava vinhos novos com ela, cujos paladares apurados notavam subtilezas. Uma noite de geada, sozinhos na sala após as crianças adormecerem, o vinho aqueceu confissões. Perdi Isabel e Francisco numa quinzena. Eu, em Lisboa, eles a sufocar sozinhos. Desabafou ele, voz rouca. Isabelina tocou-lhe a mão. Meu marido Mateus caiu de um escadote nas víndimas há 4 anos, deixando-me com estes 13 dívidas. Sobrevivi fiando a noite, mas Gaspar ceifou o resto. Lágrimas misturaram-se ao vinho. Ele limpou-lhe o rosto e o beijo veio natural, urgente como a tempestade que os unira, paixão reprimida, explodindo em abraços febris junto à lareira. Quero-te como mulher, Isabelina, e os teus filhos como meus, murmurou ele. Ela, ofegante, e eu quero esta vida contigo, mas Gaspar paira como nuvens negras. A quinta fervilhava. Antônio anunciou salário dobrado aos jornaleiros, escola gratuita para crianças e ceia de reis aberta. Preparativos encheram a casa de alegria. Maria assava pastéis de nata aos montes, Joana tecia guirlandas de era, crianças decoravam com ramos de azevinho. A festa de reis explodiu em música de concertina e viola, danças em roda no pátio de pedra, fogueiras crepitantes onde assavam sardinhas. Antônio e Isabelina valsaram sob lanternas, ignorando olhares. Ele sussurrou promessas ao ouvido dela enquanto giravam. Mas o clímax irrompeu. Ao meio da festa, cascos trovejantes. Gaspar invadiu com capangas armados de forcados, rosto rubro de fúria. Entregai a puta e os filhos, ou queimo esta pocilga. Jornaleiros cercaram-no. Tomás escondeu Luís atrás de um barril. Sofia agarrou-se a Sofia. Antônio avançou, espingarda em punho. Toca-lhes e morres aqui. Gaspar riu. Tribunal de Braga já tem queixa. És acusado de roubo de jornaleiros meus. Um capanga avançou, mas Tomás atirou uma pedra certeira, acertando-lhe a testa. Caos, gritos, empurrões, concertina calada. Isabelina gritou, foge, Tomás! Mas Antônio disparou para o ar, paralisando todos. Gaspar recuou. Isto acaba mal para ti, Ribeiro! E fugiu na noite. A quinta uniu-se mais, mas o medo instalou-se. Seria a invasão armada a seguir? Antônio jurou, enfrento-o no tribunal, e se vier à mão, no duelo. Isabelina, tremendo nos braços dele, não percas tudo por nós. Enquanto as brasas da fogueira morriam, sombras alongavam-se, prometendo tormenta maior. A invasão de Gaspar Pinto na festa de Reis deixou a quinta do Vale Perdido em estado de alerta, como um rebanho farejando lobo. Antônio reforçou portões com varas de ferro, armou jornaleiros de confiança e acelerou a recolha de provas contra o rival. Cartas de Braga confirmavam, auditores examinavam contas do Corvo Negro, testemunhos fluíam de ex-jornaleiros aterrorizados por retaliações. Isabelina, agora amante declarada de Antônio,
Tecia dia e noite enquanto confidenciava medos. Ele vendeu o meu irmão mais novo por dívidas há anos, volta por vingança. Os filhos adaptavam-se heroicamente. Tomás treinava com Manuel a manejar enxada como lança, sonhando proteger a nova família. Sofia compunha cantigas de bravura para animar as crianças. Luís, inocente, desenhava monstros maus para queimar na lareira. Uma reviravolta veio numa missiva urgente. O padre local, Joaquim, parente distante de Gaspar, oferecia mediação na igreja de Arcos. Paz antes de derramamento de sangue. Antônio hesitou, mas Isabelina insistiu. Usa a astúria, honra minhota manda. Reuniram-se sob o crucifixo dourado. Gaspar, inchado de arrogância, exigiu devolução da lavradeira e multa de 500 escudos. Antônio contra-argumentou com provas de fraudes, deixando o padre boquiaberto. Justiça virá pelo tribunal, bradou Gaspar, mas saiu humilhado, prometendo pagar com sangue. A quinta prosperava. Víndimas precoces rendiam vinho de gala, vendido a preços altos graças à fama de justiça de Antônio. Amor consumava-se. Noites na alcova principal, corpos entrelaçados, sussurravam futuros. Casamento na primavera, herdeiros comuns. Mas tensão escalou. Capangas de Gaspar sabotaram vinhedos à noite, envenenando poços. Tomás avistou sombras e alertou, salvando metade da colheita. Antônio confrontou Gaspar numa estrada poeirenta. Parou o processo por vandalismo. O rival cuspiu. Tesouro teu, a puta carrega o teu bastardo. Isabelina confirmou gravidez, numa manhã de náuseas. Alegria misturou-se a pavor. Jornaleiros juraram lealdade formando patrulhas. Clímax aproximava-se. Tribunal em Braga marcou audiência. Viagem arriscada pela serra, com emboscada à espreita. Na véspera, Gaspar enviou ultimato. Desiste ou mato-te na estrada. Antônio preparou espingarda e aliados. Isabelina, barriga já arredondada aos 3 meses, implorou. Vive para nós. Ele beijou-a. Morrerei homem, não covarde. Partiram ao amanhecer, caravana armada serpenteando pela serra enevoada. Perto do passo montanhoso, emboscada, tiros ecoaram, capangas de Gaspar atacaram das ravinas. Tomás, no carroção, pegou uma foice e feriu um assaltante. Manuel abateu outro. Antônio enfrentou Gaspar num duelo improvisado. Balas assobiaram, uma roçando-lhe o ombro. Rende-te, rugiu. Mas traição. Padre Joaquim surgira como traidor, ajudando Gaspar. Reviravolta. Isabelina, que seguira escondida com Sofia e Luís, gritou provas gravadas num caderno escondido, fazendo Joaquim confessar cumplicidade. Gaspar, encurralado, rendeu-se aos gendarmes chamados por Manuel. Ferido, mas vitorioso, Antônio abraçou a família sob o sol poente. Acabou. Mas no túnel, Luís chorava. O monstro mau volta? Não, mas sombras maiores avultavam em Braga. O Tribunal de Braga, com suas arcadas góticas e salas de justiça ecoantes, tornou-se palco do destino da Quinta do Vale Perdido numa manhã chuvosa de março de 1892. Antônio Ribeiro, ombro enfaixado, mas postura ereta, apresentou pilhas de provas. Livros falsificados de Gaspar Pinto, testemunhos de 20 jornaleiros, análise química do vinho adulterado. Isabelina testemunhou com voz firme, barriga de 4 meses visível sob o chale, descrevendo expulsões e ameaças. Tomás corroborou a emboscada, olhos firmes ganhando admiração do juiz. Gaspar, algemado e lívido, urrou defesas vazias, mas o padre Joaquim, confrontado, quebrou-se. Ele prometeu terras minhas, mas era o diabo. Sentença caiu como machado. Gaspar condenado a 10 anos de prisão, quintas confiscadas e leiloadas. Antônio arrematou o Corvo Negro, dividindo terras entre vítimas, incluindo um talhão para o irmão perdido de Isabelina, resgatado de devedores distantes. Vitória plena, quinta duplicada, justiça restaurada.
Regresso à Quinta do Vale Perdido foi triunfo. Jornaleiros ovacionaram, festas espontâneas com vinho fluindo e ranchos minhoto dançando fado vigoroso. Antônio ajoelhou-se perante Isabelina na oliveira do cemitério. Casa comigo aqui perante Isabel e Francisco. Eles aprovariam. Lágrimas, sim, ela aceitou. Casamento em maio, na igreja de Arcos, igreja lotada. Isabelina em vestido de renda tecida por Joana, Tomás porta-estandarte, Sofia cesto de flores silvestres, Luísa Nelhas. Promessas trocadas. Amo-te na saúde e doença, honrando o passado enquanto forjo o futuro. Beijo selou união sob aplausos. Meses voaram, gravidez avançou. Tomás aprendeu viticultura avançada. Sofia fundou escola formal. Luís cavalgava Zé. Outono trouxe filha. Maria Luísa, olhos de Isabelina, cachos de Francisco. Antônio, pai renovado, sussurrava-lhe lendas minhota. Natal 1893. Casa iluminada com velas, mesa farta de bacalhau, rabanadas e vinho espumoso. Brinde de Antônio. De solidão à plenitude, graças à porta que se abriu na tormenta. Risos encheram os salões, sombras do passado dissiparam-se. Anos depois, quinta lendária por justiça e amor, Antônio e Isabelina velhos na varanda, vendo netos nas vinhas. Tempestades trazem bênçãos, murmurou ele. Ela sorriu. E portas abertas, famílias eternas. E tu, ouvinte desta saga minhota de redenção e paixão, que tempestade te trouxe tesouros inesperados? Conta nos comentários a tua história pessoal de segundas chances. Quem bateu à tua porta no Natal mais solitário? Gostaste da jornada de Antônio e Isabelina? O que aprendeste sobre corações viúvos que renascem? Inscreve-te no canal Contos do Minho Antigo, para mais relatos tecidos com fios de honra, amor e vendetta. Une-te à nossa aldeia de narradores, ativa o sino e partilha com quem precisa de esperança nestes tempos frios